O século XIX viu uma grande mudança para os açougues, com a população crescendo e muitos deles povoando rapidamente as vilas e cidades. Os açougues urbanos eram uma parte importante da vida cotidiana das pessoas. Comer carne tornou-se popular em todos os setores da sociedade durante a era vitoriana. O aumento da urbanização significou que as pessoas como um todo se tornaram mais dependentes de açougues. E o custo da carne era relativamente menor do que nas gerações anteriores. Começaram a aparecer muitos dos cortes e juntas de assar que ainda hoje se usam, e havia produtos que podiam ser vendidos para todos os bolsos. Gordura e ossos salgados eram populares entre os membros mais pobres da sociedade, muito usados para adicionar sabor e calorias. Enquanto os ricos frequentemente se entregavam a assados, quanto maiores, melhores. A falta de geladeiras significava que uma ida ao açougue era uma ocorrência regular para a maioria, e combinado com tudo que foi dito acima. Os açougueiros estavam mais ocupados do que nunca. De acordo com Thomas Miller, em 1852, primeiro você teria que pisar na sarjeta antes da porta, que literalmente escorria sangue. E fique atento a todas aquelas carcaças penduradas do lado de fora da loja. Como essas fotografias da época mostram as surpreendentes exibições de aves depenadas e os porcos cerrados ao meio. As vacas perfurados em ganchos por todas as paredes externas da loja. Certamente não era para os mais sensíveis. A maioria das lojas também pertencia à mesma família há décadas, se não séculos, ganhando sua reputação. As empresas gritavam sobre onde compravam sua carne e tinham orgulho de vender produtos locais, e os animais vinham de fazendas próximas. Na época do Natal, exibições enormes e tentadoras eram criadas para atrair os clientes, algumas tão magníficas que eram noticiadas nos jornais locais. E essas reportagens incluíam a origem da carne e quaisquer prêmios que ela pudesse ter conquistado. Em uma época sem geladeiras, salgar e defumar a carne era um bom método de preservação. No entanto, os vitorianos gostavam da carne um pouco maturada. E as linguiças, por exemplo, ficavam penduradas nas vitrines por muito mais tempo do que hoje em dia. Apesar dessa característica bastante salubre, os açougueiros tentavam ser limpos. A serragem fresca era colocada todas as manhãs para absorver os derramamentos de sangue e limpa no final do dia. Pelo menos no início do século XX, as paredes dos açougues eram ladrilhadas para melhor higiene. E as tábuas de cortar e as facas eram esfregadas e lavadas no final de cada dia. O início do século XX viu grandes melhorias para o açougueiro local, com o uso industrial de refrigeração e leis de saúde e segurança sendo implementadas. O açougueiro continuou a prosperar, mesmo durante a guerra, quando a carne foi racionada. No entanto, tudo isso começou a mudar com a introdução do supermercado no final dos anos 1940. Quando chegaram os anos 60, já tinham aberto vários supermercados por todo o país, e começamos a assistir a um declínio dos serviços de cortes locais, tendo alguns sido forçados a fechar. Os supermercados eliminaram a necessidade de interação. Você pode comprar tudo o que precisa em um só lugar, eliminando a necessidade do padeiro, quitandeiro e açougueiro como entidades separadas. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para as notificações.